Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Amém? Fica com a Bíblia aberta, vou fazer mais uma oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, te colocamos diante da tua santa e gloriosa presença. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, Senhor. Usa-me, Pai, pela tua infinita misericórdia, Pai. Mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua igreja e, sobretudo, diante da tua palavra, que é poderosa, Pai, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Pai, eu sinto o peso da tua palavra nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, possamos ser um instrumento nas tuas mãos mais uma vez, Pai. Fala conosco, fala com a tua igreja, completa aquilo que o Senhor já começou a fazer neste lugar. Cura, liberta, salva, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Quero fazer mais uma vez menção da nossa irmã Maria daqui, está conosco, com muito esforço, né? Conseguiu vir hoje, em nome de Jesus, e ela vai sair daqui com a vitória dela. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos ler o 25 e o 26. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. A igreja comigo, 1, 2, 3. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, igreja? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, pelo menos uma vez por mês, nós fazemos menção dessa leitura, né, da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E todas as vezes que nós meditamos nessa palavra, todas as vezes que nós participamos da ceia, é impossível os nossos pensamentos não irem até a cruz do Calvário e fazermos memória do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, amém? E da sua vinda para nos arrebatar. Mas na verdade, esse é o verdadeiro motivo e propósito, né, deste capítulo, desta celebração, desse ritual que nós participamos da ceia do Senhor. Esse culto é para isso, é para nós fazermos memória, pelo menos uma vez por mês. E às vezes eu converso com minha esposa, e eu não consigo pregar na ceia se não for em 1 Coríntios capítulo 11. Haja mensagem, mas o Espírito Santo é o dono da mensagem. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo me convida a ler e falar sobre, né, esse evento, o que aconteceu com o nosso Senhor, para que possamos fazer memória e renovar a nossa fé. Então, é possível, irmãos, nós celebrarmos a ceia, é possível nós participarmos do culto e aquele que estava frio sair renovado. Aquele que perdeu a fé, aquele que se apostatou, sair cheio do poder e da presença do Senhor. Porque é o culto que nós vamos fazer menção do sacrifício do Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus disse que todas as vezes que nós participarmos da ceia, nós temos que fazer memória. É como se fosse uma obrigação. Nós fazemos memória, fazemos menção do sacrifício do Senhor. Então os louvores nos levam a isso. A mensagem nos leva a isso. O culto em si, a liturgia nos leva a isso. É um culto totalmente especial. Todos os cultos são maravilhosos. Todos os cultos são uma bênção. Mas não tenta comparar culto de ceia com nenhum outro culto. Porque qualquer outro culto você pode falar de Daniel, você pode falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, você pode falar de Jeremias, mas é quase que obrigatório no culto de ceia falar de Jesus, do seu sacrifício. Aleluia! Então, se existe um culto cristocêntrico, esse culto é o culto de
para o trilho, voltamos para o caminho certo. Aleluia. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E na ceia, irmão, nós assumimos o compromisso de anunciar a morte do Senhor, de anunciar o Evangelho, até que Ele venha. Então, como eu costumo dizer, a ceia aponta para o passado, para o sacrifício de Cristo. A ceia aponta para o presente, para a comunhão, isso que nós estamos vivendo. E a ceia também, ela é profética, ela aponta para o futuro, para a volta de Cristo. Então a ceia, ela tem uma conotação muito especial. E a Bíblia diz que Jesus virá. Quem se alegra com essa notícia? Eu vou repetir, quem se alegra com essa boa notícia? Essa é uma boa notícia. Ainda que Jesus não me cure aqui, ainda que a situação esteja difícil, mas Ele virá, Ele virá, Ele virá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para onde nós vamos não há dor, não há pedra nos rins, não há câncer. No reino de Deus não existe enfermidade. No reino de Deus não existe dor. No reino de Deus não existe tristeza. Aleluia! Olha para você se alegrar com essa boa notícia. No reino de Deus é só louvor e adoração. Aquele que é santo e digno de todo louvor. Por isso que todo dia nós temos que orar. Vem o teu reino. Vem a pontinha do teu reino sobre nós. Vem um pedacinho do teu reino sobre nós. Vem um pouquinho do teu reino sobre nós. É por isso que quando você ora, Deus faz um milagre, mas você fica todo bobo, porque é um pouquinho, é um pedacinho, é uma pontinha do reino de Deus. Mas fala para o teu irmão, você vai viver essa plenitude um dia. Irmão, se no culto a gente consegue se alegrar com um milagre, com um louvor, a gente sai todo bobo. Imagina no céu, cara. Imagina no céu. Será que você consegue se alegrar, levantar a mão, dar um glória, sei lá, faz alguma coisa para expressar que essa notícia é boa? Se a gente vive um pouquinho aqui, não fica todo bobo. Eu chego em casa, minha esposa fica todo bobo. Eu falei, meu Deus. Tem gente que chega também meio atribulado, né? Meu Deus, posso estar meio enrolado, mas a maioria das vezes ele chega todo bobo. Quando tudo dá certo, eu falei, meu Deus, o céu desceu. Hoje eu cheguei em casa e falei, o céu desceu. Vivemos um pouquinho no reino de Deus. Por isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, nós orávamos, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, irmão, Jesus voltará e a ceia aponta para isso. E quando nós abrimos o livro de 1 Tessalonicenses, porque na ceia nós temos que anunciar até que Ele venha. Então a ceia nos faz lembrar que Ele virá. E quando nós abrimos o livro de Tessalonicenses, as duas cartas aos Tessalonicenses, a 1 e a 2, a primeira e a segunda, elas são consideradas as cartas escatológicas de Paulo. Poucas pessoas sabem disso. Porque o tema desta carta é a volta de Cristo. Irmãos, os crentes de Tessalônica, só para título de curiosidade, essa cidade foi fundada em 315 a.C. por um dos generais de Alexandre. Quando Alexandre Grande é morto, o reino se divide em 4 generais. E um desses generais chamava Cassandro. E ele que foi responsável para fundar essa cidade. E ela foi a segunda maior cidade grega. Era uma cidade totalmente idólatra. Então Paulo, quando faz a sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 17, versículo 1 ao 9, pelo menos, Paulo vai enfatizar 3 pontos durante 3 sábados que ele prega em Tessalônica. Primeiro, ele vai dizer que Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Está lá no versículo 3. Segundo, ele vai dizer que Jesus era o Messias prometido para essa cidade. E terceiro, ele vai dizer que Jesus é o rei que retornará à terra para reinar. Aleluia! Aleluia! Quem pode dizer graças a Deus? Diga assim, eu vou subir e descerei para reinar com Jesus
fui no milênio. Aleluia! Aí lá em Atos capítulo 17, no versículo 4, o texto vai dizer que alguns judeus, irmãos, aceitaram a Cristo, se uniram a Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer também que muitos gregos e mulheres distintas da cidade também se converteram. Então foi um grande avivamento, ao ponto daqueles dizerem, olha, aqueles que transtornam a cidade chegou aqui, como eu queria receber essa acusação um dia. Aquele que transtorna, aquele que muda a cultura, aquele que prega e acaba com a sensualidade, aquele que prega acaba com o pecado, aquele que prega acaba com a corrupção. Ele chegava aqui. Quantos gostariam de receber esse título aí? Essa crítica. Glória a Deus. Que para eles não foram crítica. Ser acusado de mudar a cultura, por onde passar. Pior coisa é quando o mundo te chama de legal. Ah, esse pastor é fechamento. Coitado desse pastor que está em fechamento com o mundo. Coitado desse irmão que está em fechamento com o pecado, com a corrupção. Não, nós somos chamados para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Tu tem que chegar e trazer sabor, mudar o gosto. Aleluia, quem pode glorificar o nome do Senhor? Em alguém ou em si mesmo, é agitar, é alterar, é modificar, é justamente isso que o Evangelho propõe, é tirar pessoas do conforto do pecado, é transformar pessoas em pecado e trazer para o reino da luz. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? É modificar a forma de pecador para santo. Para muitos isso é transtornar, mas para Deus isso é transformar. Eu vou repetir, para muitos, para o mundo isso é transtornar, mas para Deus isso é transformação. Aleluia. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Texto muito conhecido, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2 é lindo: e não vos conformeis com o quê? Com este mundo, com essa cultura, com essa moda, com a sensualidade, com o pecado, com a lascívia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, após a visita de Paulo em Tessalônica, a igreja ela foi estabelecida. E agora Paulo vai escrever a essa igreja de novos conversos. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. E os novos convertidos. E essa igreja era formada de neófitos, novos convertidos. Mas Paulo tinha certeza que eles foram transformados em Cristo Jesus. Apesar de serem novos convertidos, mas a igreja era salva, eles tinham convicção. Então eles estavam sofrendo muitas provações. Essa igreja estava sofrendo muita dificuldade, ao ponto de eles pensarem que Jesus já havia voltado e eles já estavam vivendo a grande tribulação. Eles estavam pensando que estavam vivendo já o dia do Senhor. E Paulo vai escrever para esclarecer: calma, porque não será assim. Aleluia! Irmão, por pior tribulação que você esteja passando, nunca se comparará à grande tribulação e a ira que Deus derramará
o tema dessa mensagem é ceia, salvação e a vinda do Senhor. Porque só participa da ceia quem é salvo. E só espera a vinda do Senhor quem é salvo. Da ceia, ninguém vai te impedir. Mas quando o Senhor voltar, aleluia, só tem um que pode impedir de subir, é Ele mesmo. Da ceia ninguém impede. Qualquer um, todos podem participar. Mas daquele grande dia, quem faz o filtro é o Senhor. Aleluia. Então a segunda parte, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículo 1, vai reforçar aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim, quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Calma, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando chegar o dia da grande tribulação, o dia da ira do Senhor, pode ter certeza, irmão, que já estará acontecendo uma apostasia generalizada e o anticristo já terá se manifestado sobre essa terra. E quando isso acontecer, aleluia, eu não vou mais estar aqui. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Oh, glória, a igreja não estará mais aqui. Aleluia. Então Paulo escreve, irmão, para confortar eles. Paulo vai escrever para confortar, instruí-los, para exortá-los. E no versículo 9 e 10, nós vamos ver a vida do Senhor Jesus em relação à salvação. Qual é o critério para aguardar a vida do Senhor? Paulo vai dizer que nós vamos participar dessa ceia e temos que assumir o compromisso até que Ele venha. Aleluia. Então nós estamos esperando. Enquanto nós estamos esperando, nós estamos ceando. Enquanto nós estamos esperando, nós estamos fazendo a obra e aguardando. Mas quem deve aguardar essa vinda? Então a palavra do Senhor no versículo 9 vai dizer, Paulo vai testificar, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus verdadeiro. Irmãos, a melhor interpretação desse texto não quer dizer que eles deixaram o ídolo para servir Jesus. Não, eles foram para Jesus e deixaram os ídolos. Porque ninguém, aleluia, deixa de se embriagar. Primeiro larga a embriaguez. Ninguém que, aleluia, larga o pecado, larga a lascívia, larga o adultério, para depois ir para Jesus. Não, primeiro vai para Jesus e Jesus te liberta de tudo isso. Então eles foram para Deus, eles foram para o Senhor e o Senhor libertou eles de toda idolatria. Quem pode adorar o nome do Senhor? E esse texto está dizendo, irmãos, porque
dos panteões. Quem pode adorar o nome do Senhor? Quando o Evangelho penetra no homem e ele se volta para Deus, irmãos, automaticamente ele é liberto dos ídolos. Porque não dá para conviver com Deus e com ídolos. Não dá para viver. Para adorar Deus e mamon. Adorar Deus e adorar artista. Adorar Deus e adorar jogador de futebol. Não. Não existe mais aleluia. Não existe mais idolatria na tua vida. Aleluia. Não existe mais ninguém e nada que é maior do que o teu Deus. A tua adoração agora é para Deus. Quem se embriagava agora, quando ele recebe Jesus, a embriaguez tem que sair dele. O pecado tem que sair dele. O adúltero, quando recebe a Cristo, Deus transforma o adúltero no homem mais fiel da terra. Aleluia. Glória. Muitos não recebem Jesus e dão essa desculpa. E quando eu não largar o cigarro, eu não posso ir para Jesus. Você nunca vai para Jesus, porque esse cigarro nunca vai te largar e você nunca vai largar esse cigarro. Você só vai largar esse cigarro quando adicionar Jesus na sua vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diga assim: primeiro eu vou ao encontro de Jesus. Aleluia. Para Ele me consertar. Depois que eu vou ao encontro de Jesus, irmão, todo o lixo tem que sair em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente, se Cristo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então os Tessalonicenses primeiro colocaram que a sua fé em Cristo, para depois serem libertos. Então depois que nós descobrimos Cristo, a sua beleza, a sua grandeza, irmãos, quem faz isso em nós não é mérito nenhum meu. Reginaldo largou bebida, Reginaldo largou. Irmão, tem mérito nenhum meu. A graça é um favor imerecido. A graça nos salva e nos dá poder para resistir o pecado. Através da graça tu diz não para o pecado. Irmão, quem está cheio de Deus, irmãos, não tem pecado, não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada que possa te tirar da presença de Deus. Mas primeiro nós adicionamos Deus na nossa vida. Aleluia. Diga: somente pela graça podemos dizer não ao pecado. Ninguém deixa o pecado primeiro para servir Cristo depois. Não, é o contrário. Você serve a Cristo e depois se arrepende do pecado. Então, primeiro Deus. Versículo 10. Depois é esperar os céus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Adicionou Cristo. Aleluia. O que faço agora? É esperar os céus. Aleluia. A seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então agora é só esperar Cristo, irmão. Quem se converteu a Ele, como o pastor Gessé costuma dizer aqui, só ama a sua vinda quem ama a sua vida. Amou a vida de Jesus, viveu a vida de Jesus, é só esperar pela sua vida. Aleluia. Irmãos, a vida de Jesus, tem gente que tem a escatologia como esqueci o termo, uma fobia pela escatologia, medo, escatofobia, isso, medo da escatologia. Irmãos, o livro de Apocalipse, as promessas vindouras é para você celebrar. Para quem está em Cristo é viver em ruas de ouro. Ah, meu Deus do céu, está do lado de Jesus a eternidade. Aí você lá da besta que se levantou do anticristo, a besta que saiu da terra, isso é para quem não tem Cristo.
Cristo é viver eternamente com Ele. Não é para ter medo, é para ter gozo. Aleluia. Quem treme com o Apocalipse, quem está desconcertado, que é o conselho, se conserte hoje. Isso é bênção para nós. O dia do Senhor é para quem vai ficar. Deus fala para Israel: ai de vocês que desejam ir no Senhor, será dia de treva, dia de dor, dia de juízo. Mas para os salvos, levanta as mãos. Estaremos participando do tribunal de Cristo. Nós vamos estar recebendo presente. Vem, Cláudia, recebe teu presente. Vem, Inês, vem, recebe teu presente. Toma o teu presente, toma o teu presente. E depois vamos cear nas bodas do Cordeiro. Jesus será o anfitrião. Ele estará servindo a sua noiva. E depois voltaremos e reinaremos com Ele. Então adore o nome do Senhor. Adore Ele com essa notícia. Adore Ele com essa notícia. Diga ao teu irmão: não tenha medo. Aleluia. Parece que Cristo não entende, irmão. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Diga assim: a esperar. Esperar está no passado? Vou ler de novo: a esperar. Está no futuro? Está o quê? Então eu continuo esperando. Esse esperar dá uma conotação de iminência, ou melhor, de eminência, que é diferente de iminência. Iminência é aquele que é iminente, destaca. Não, eminência pode ser a qualquer momento. Aleluia. Jesus voltará a qualquer momento. Glória a Deus. Deixa eu te dar uma notícia: Jesus pode voltar agora. Aleluia. Quer que te dê uma notícia? Pode ser a tua última ceia, a minha última ceia. A volta, existe uma escatologia coletiva, de uma volta de Cristo para a igreja toda, e existe uma escatologia individual. Jesus pode voltar só para mim hoje. Glória a Deus. Se eu descer a sepultura, eu estarei com Ele. Tu não sabes o dia nem a hora que o conselho se conserta. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Volta correndo para Jesus. Meu Deus. Aleluia. É esperar, irmãos. Cristo pode voltar a qualquer momento. E eles já esperavam lá na época deles. Quantos esperam o Senhor voltar ainda hoje para buscar o Senhor deles? Irmãos, se nós vivêssemos esperando Jesus todo dia, nós íamos santificar todo dia. A gente ia orar todo dia. Imagina, evangelista, o Senhor te revelando e falou: meu filho, eu vou voltar hoje. O que tu faria? Dia inteiro de joelho, pedindo misericórdia. Eu também ia andar assim de joelho. Pego água, vou no banheiro, ia andar assim: Senhor, tem misericórdia. Só eu, você também ia fazer isso. Você ia fazer. Então viva como se Ele fosse voltar agora. Aí você vai santificar, vai orar, vai jejuar, vai ler
para os salvos. Aleluia. Jesus voltará somente para os salvos. Glória a Deus. Só vai ouvir a trombeta de Deus os discípulos de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16, que é um texto também sobre o arrebatamento, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados também com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Lembra da ressurreição de Lázaro? Tinha mais mortos ali, André, junto com Lázaro, naquele túmulo. Por que só Lázaro ressuscitou? Porque só Lázaro ouviu. Lázaro! Lázaro! Lázaro, saia para fora. Só vai ouvir os servos do Senhor. Aleluia. Imagina quantos mortos não morreram de Adão para cá. Só a igreja salva ouvirá lá no lugar dos mortos e vão ressuscitar. Aleluia. Lázaro, Maria, João, Glória. aleluia! Aleluia. Somente aqueles que participaram da ceia com ele em sinceridade, somente os que comeram do pão, ou seja, comeram do corpo dele, participaram do sacrifício dele, renunciaram tudo por ele, somente aqueles que beberam do seu sangue, que participaram dele, só esses subirão. Somente para quem renunciou. Aleluia. Marcos capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 34 ao 38. Mensagens que não se pregam mais por aí não, tá? 8:34. Essa é a vitória da igreja. E chamando-se a multidão, com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinal de escárnio, cruz é sinal de deboche, cruz é sinal de sofrimento, e tudo isso nós passamos por seguir a Cristo. Somos chamados de quadrado, de ridículo, de fanático, de legalista, de tantos outros nomes, por seguir a Cristo, de verdade. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se vergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia! Não se engane, irmãos. Participar da mesa, ninguém te proíbe, mas entrar no céu, sim. Somente os salvos. Somente os salvos em Cristo Jesus. Somente aqueles que seguem a Jesus, que confessaram os seus pecados, que renunciaram eu, que renunciaram a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E eu quero te dar uma outra excelente notícia: Jesus ainda não voltou, então dá tempo de se reconciliar. Diga, dá tempo de se converter. Aleluia. Quem vai participar da vida? Os que foram justificados por Ele. Romanos 5, do 1 ao 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança
Deus. Quem pode esperar a vinda do Senhor? Somente os que nasceram de novo. 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ou seja, só quem nasceu de novo, só aqueles que estão em Cristo, que são uma nova criatura, que as coisas velhas passaram, somente os que foram santificados por Ele. Hebreus 12:14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a vinda de Cristo, a salvação de Cristo, ou seja, a sua primeira vinda, comprou a nossa salvação. A primeira vinda de Cristo nos resgatou do pecado, e a segunda vinda nos levará para Ele. Somente subirá com Ele aqueles que foram resgatados por Ele. Romanos 5:9: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele o que? Salvos da sua ira. Então temos que crer. João 3,36: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele ainda permanece. Apocalipse 6:16-17: E dizia aos montes e ao rochedo: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés agora. Quem tem essa convicção que já foi transformado? Quem tem essa convicção que já é uma nova criatura? Aleluia. Então, se você não tem essa convicção, obtenha ela hoje. Se converta hoje. Porque o Senhor, a salvação em Cristo é a nossa garantia que Ele nos levará. 1 Tessalonicenses 4:14: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com Ele. Fecha teus olhos agora em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 3:12: E o Senhor, eu não saí de Tessalonicenses, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Capítulo 4, versículo 3, 4 e 5: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não da concupiscência, comemos e sejamos. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa fazer um concerto contigo, Senhor, essa é a noite da salvação. Essa é a noite da salvação. Porque nós vamos participar da ceia, Pai. E nós estaremos aguardando a sua vinda. Ainda hoje. Ainda hoje, Pai. Por isso nos santifica, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que possamos participar desta mesa, Pai. Não deixa nós participarmos de forma indigna. Nós nos arrependemos nesta noite, Senhor. Faz a tua oração agora de confissão. Se tem alguém para você perdoar, sai do seu lugar e perdoe o seu irmão. Abrace o seu irmão. Se tem um pecado para confessar, confesse. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós devemos nos confessar diante do
Senhor. E Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus! Nos torna, Pai, limpos nessa noite. Nós não temos justiça em nós mesmos, Senhor. Toda a nossa justiça vem do Senhor. Levante as mãos. Levanta teu rosto para o alto. E adore o nome do Senhor. Diga: Senhor, me purifica. Senhor, me santifica. Perdoa os meus pecados, Senhor. Que eu não venha brincar com o teu evangelho, Senhor. Nos transforma, Pai, no teu caráter, Senhor. Porque nós